Muito boa noite. Começa agora a opinião de José Sócrates. José Sócrates, muito boa noite. Esta foi uma semana em que se ouviram dois pedidos de desculpas por parte de dois ministros deste Executivo. Qual é a imagem que passou para a opinião pública? Na sua opinião, qual foi a imagem com que ficou desse pedido de desculpas? Bom, este pedido de desculpas tem desde logo uma vantagem. E a vantagem é o reconhecimento do erro. Isto é, o reconhecimento do fiasco que estas duas pretensas reformas, da forma como estas pretensas reformas foram conduzidas. E isso é um aspecto positivo. Escusamos discutir sobre factos. Porque recorda-se bem que ao longo das últimas semanas muitos diziam que havia um caos, a Ministra dizia que não. Bom, agora estamos todos de acordo. Isto foi um erro. A Ministra disse que a Ministra da Justiça falou em transtorno, e não em caos. Eu acho que isso é uma expressão que não é nada adequada àquilo que temos vivido, porque estamos há 3 semanas, e vamos para a 4ª, sem sistema de justiça, pelo menos no que diz respeito ao processo civil. E isso é um falhanço naquilo que há de mais sério para uma Ministra da Justiça, que deve assegurar o funcionamento dos tribunais. Mas as desculpas, vamos lá ver, as desculpas são suficientes quando se tratam de atos involuntários, de erros involuntários, de erros devidos à contingência imprevisível e que não têm consequências. Mas nestes casos têm consequências para as pessoas. Tem consequências para as pessoas, no que diz respeito ao ano escolar, para as famílias, para os professores, para os alunos, e tem consequências para as pessoas, para os juízes, para o funcionamento dos tribunais. Já não resolve nada estas desculpas? Estas desculpas, vamos lá ver, são um contributo para que todos estejamos de acordo num ponto, que é o ponto em que isto foi um erro. Isto foi um fracasso, estas duas medidas. Porque, bem vê, a verdade é a seguinte, é que estes casos são 2 casos muito sérios. E eles põem em causa, se fala das consequências políticas, aquilo que de mais importante um governo tem, que é esse reduto onde se joga a capacidade de governar. Sim. O que ficou em causa, na imagem, na credibilidade deste governo, foi a sua capacidade de governação, a sua competência, a sua capacidade para lidar com problemas e para propor reformas e mudanças que fossem ajustadas. Portanto, estas desculpas deixaram o governo frágil, na sua opinião? Não são as desculpas. Foram as decisões que tomaram. Que levaram às desculpas. Que levaram às desculpas, certamente. Pelas falhas. E a desculpa é um bom contributo para que possamos discutir agora o que falhou, quais são as consequências, como é que vamos... Em vez de passarmos a vida a dizer que há problemas e os ministérios a negar. Muito bem, então e agora? Passámos este tempo todo. E o que lhe digo é isto, é que ao longo destes 3 anos, Cristina, não sei se esteve atenta, mas o Governo praticamente não teve políticas setoriais, nem na educação, nem na justiça, nem na saúde, porque para todos tinha uma única política, a austeridade. Política de educação, resposta à austeridade. Política de saúde, resposta à austeridade. Política de justiça, resposta à austeridade. E agora, ao fim de 3 anos, os ministros decidiram fazer uma política setorial e fazerem reformas. Ora, num caso e no outro, falharam. E falharam clamorosamente. Vamos ver, apesar de tudo, os falhanços são de nível e de gravidade diferente. No caso da educação, tratou-se de um erro que propriamente não se pode classificar de erro, porque é um erro desses que se classificava no meu tempo como um erro de palmatória. Uma calinada pela simples razão que... Mas teve logo uma consequência prática, que foi a admissão do Diretor-Geral da Administração Escolar. Sim, os ministros não só pediram desculpa, mas tiveram o cuidado de levar, ambos os ministros, o seu bode expiatório. A senhora Ministra da Justiça também pediu desculpa, tendo ali ao lado quem imediatamente se ofereceu como cordeiro para o sacrifício. A culpa foi minha. O Sr. Ministro da Educação também arranjou o seu bode expiatório, mas isso não dispensa das consequências políticas. E a consequência política foi que tivemos um desastroso início do ano escolar, como já não tínhamos memória. A única comparação que ocorre ao meu espírito foi aquele período do Dr. Santana Lopes com o Dr. Paulo Portas, em que tivemos também um ano escolar que começou com um grave erro na colocação dos professores. Mas normalmente há quase sempre problemas, quase todos os anos há problemas. Problemas como este não houve. Cristina, desculpe, mas eu tenho memória... Sim, mas há uns problemas não como estes, mas há quase porque essa é a desculpa. Sempre problema. Não, desta vez houve problemas e problemas sérios. Então quais são as ilações que podem ser tiradas no fim? E por isso também, quanto ao Ministério da Educação, dá-se o caso curioso e até pitoresco, irónico, de isto se passar com um ministro que é matemático e que devia perceber que nós não podemos somar e tirar médias com grandezas diferentes. Isto, como digo, trata-se de um erro de palmatória, um erro clamoroso. Todavia, isso tem um impacto muito sério. Sabe, este ministro caracterizou-se ao longo destes anos
para fazer, porque ele levou a sério aquilo que disse no passado quanto à implosão do Ministério da Educação, porque ele limitou-se nos últimos 3 anos a destruir aquilo que tinha sido feito, quer no inglês, está recordada, quer nas novas oportunidades, quer na ciência, e agora decidiu fazer uma reformazinha. Mas acontece que essa reforma deu no fracasso que deu. Eu acho que isto deixa o Ministro numa situação muito debilitada do ponto de vista político. Mas isto é na educação. Agora, mais grave, no meu ponto de vista, é com a Justiça. Porquê? Porque a Ministra falhou onde não podia falhar. Porque o dever do Ministro da Justiça é assegurar o funcionamento dos tribunais. E os tribunais não estão a funcionar. E não estando a funcionar, impede-se o direito dos cidadãos de ter acesso à justiça. O Sr. Primeiro-Ministro veio recentemente explicar que, bem, as pessoas ligam muito mais àquilo que é o direito penal, portanto, aos casos de libertação, de liberdade e de prisão, e isso não está incluído no CITES, nesta plataforma informática que sofreu, que não esteve à altura destas mudanças. Isso é verdade. Mas e o outro direito? O direito civil, o direito comercial, o direito de família. Tudo postergado. Esta reforma está posta em causa com esta situação? Repare, esta reforma foi mal conduzida, em primeiro lugar, porque não teve nem o gradualismo, nem a ponderação, nem as cautelas que uma reforma destas tem que ter. Eu já aqui critiquei a reforma não só é má no sentido de ter fechado tribunais, porque isso leva a que os cidadãos nessas cidades sentem que o Estado lhes está a virar as costas. É um problema simbólico da maior importância. Eu teria preferido o outro procedimento, que levasse os juízes a deslocarem-se de tribunal para tribunal, em vez de era o que estava previsto. E mais, é que na outra reforma fizemos isto com experimentação, fizemos isto com experiências piloto, fizemos isto primeiro em 3 comarcas e agora não foi feito. Portanto, em consequência, nós temos agora o Governo que fica com esta nódoa que não vai sair. É que ao fim de 13... Não, os pedidos de desculpa, como digo, só acrescentam uma coisa. Muito bem, estamos de acordo, foi um erro. É que realmente não é usual ouvirem-se pedidos de desculpas por parte de ministros e de governantes. Embora o José Sócrates também tenha pedido desculpa. Bom, mas se me permite, não teve nada a ver com estes assuntos. Não, é que eu pedi desculpa numa situação, aliás, muito especial, porque vários jornalistas noticiaram que eu tinha fumado num avião em que fizemos uma visita oficial à Venezuela. Com essa situação? Não, teve a ver com essa situação. Sim, eu fumei um cigarro no convencimento que se podia fumar naqueles aviões, porque sempre se fumou em todos os aviões fretados, especialmente pelo Sr. Presidente da República, pela Presidência do Conselho de Ministros, nesse avião sempre se fumou. Eu fumei um cigarro, como lembra-se bem, que houve uma grande polémica à volta disso. Eu disse, bom, eu não sei se era legal, se não, eu estava convencido que era, mas se não for, eu peço desculpa. Mas isso é para... os políticos mas dá-me licença, isso é para um ato sem consequência, porque isso ninguém ficou afetado na sua vida, pelo facto de eu ter fumado. E neste deveria haver outro tipo de consequências. Eu acho que este caso tem consequências políticas absolutamente negativas para o Governo, na imagem do Governo, na credibilidade do Governo, porque isto afeta... E estes ministros em concreto, na sua opinião, ficam mais frágeis? Muito frágeis, porque o Ministro precisa sempre de uma certa autoridade para governar o Ministério. E acho que essa autoridade está agora posta em causa pela simples razão que estas 2 tentativas de reforma foram um fracasso absoluto. O Ministro da Educação disse hoje numa entrevista que tem lugar à disposição, aliás... Com certeza, tem sempre. Mas eu acho que o Governo deve fazer um juízo sobre o que se passou, porque o problema ainda é este, é que nós não temos perspectiva do regresso à normalidade. Já viu que ninguém garantiu em quanto tempo é que vamos ter os tribunais a funcionar, nem sequer quando é que os professores não sabemos exatamente quando é que vai acontecer. Portanto, isto, a moral disto é esta. Isto nunca aconteceu. Em 30 anos, nunca tivemos no mesmo momento um falhanço no início do ano escolar e um falhanço no funcionamento dos tribunais. Bem vê que isto não é caso menor. Caso menor também, que não é certamente caso menor, é o caso BES, ou do Novo Banco. Está muito longe de ser um caso menor. A nova equipa do Novo Banco já entrou em funções. Eduardo Stock da Cunha veio do Lloyds Bank, tem uma missão difícil que é vender este novo banco. Bom, eu não sei ainda exatamente qual é a missão, ou melhor, o mandato que lhe foi dado, porque nós temos vivido com uma total ausência de transparência nesse domínio, e eu já me referirei a isso, porque acho que o Banco de Portugal tem que perceber que o assunto é sério, que o assunto diz respeito a todos os portugueses, porque há dinheiro público envolvido. Mas o que me parece, sinceramente, é que este caso do BES vai de mal a pior.
Bom, quando, ao fim de 80 dias, se demite a administração que tinha sido nomeada para repor a credibilidade, para repor a confiança, o que aconteceu foi mal demais. E o que eu vejo é o novo banco, degradar-se semana após semana. E não vejo nenhuma melhoria, pelo contrário. Mas há muitos ângulos para discutirmos a questão do BES, teremos a ocasião de voltar ao tema nas próximas semanas, mas eu gostaria de fazer duas observações. A primeira diz respeito às condições de nomeação. Porque me pareceu extremamente extraordinário e bizarro que o Governador do Banco de Portugal e o Governo tivessem nomeado alguém nestas circunstâncias, com licença sem vencimento. Como sabe, a licença sem vencimento significa que um contrato de trabalho novo não elimina o contrato de trabalho anterior. Mantém-se, fica suspenso. Ora, essa suspensão obriga a um dever de lealdade com a instituição de origem. Ora, isto é potencialmente um caso de risco, de grave risco, de conflito de interesses. E eu quero chamar a atenção para isto, não sei quais as circunstâncias dos outros administradores, mas pelo menos neste caso sabemos, porque foi noticiado, que vinha nestas circunstâncias. Eu acho que estas condições de nomeação, nada tem a ver com a pessoa, eu não conheço, aliás, a pessoa, mas as condições de nomeação aconselhariam a que não se procedesse a uma nomeação nestas circunstâncias. Porquê? Porque nós estamos perante um caso que vai ter uma grande conflitualidade jurídica, em que os direitos, está muito dinheiro envolvido e tem um grande impacto na nossa economia. Por isso, eu teria preferido que o Banco de Portugal tivesse sido mais prudente e não tivesse feito nomeações nestas circunstâncias. Ainda ninguém falou nisto, não percebo porquê, devo ser eu o único... Na sua opinião, poderá haver eventualmente um conflito de interesses? Há um potencial, há um risco... Por causa do dever de lealdade que existe. Não, há um risco de conflito de interesses que devia ter sido acautelado. E não porque não foi. E isso pode inquinar ou melhor, provocar muita litigância jurídica. Mas, para além disso, também, o Governador do Banco de Portugal e o Governo têm dito, e é a segunda observação que gostaria de fazer, que tudo isto se vai passar sem que os contribuintes sejam chamados a despender um cêntimo. Isso tem sido dito pelo Governo e pelo Governo. E na sua opinião, se houver perdas, a quem irão ser imputadas? Bom, na minha opinião, não é apenas a minha opinião. Acho que todos percebemos que isto, pura e simplesmente, não é verdade. Isto tem sido uma cortina de fumo para disfarçar o problema. E eu não vejo isto com bons olhos. Porquê? Em primeiro lugar, suponhamos que o Governo e o Governador do Banco de Portugal a solução que adotaram, no sentido de ser o sistema financeiro a pagar potenciais perdas, nesse caso, se for assim, que eu duvido, mas se for assim, os contribuintes serão chamados a pagar também através da Caixa Geral de Depósitos, porque a Caixa Geral de Depósitos vai pagar esses prejuízos do BES e, se os pagar, pagá-los-á com prejuízo para os acionistas, que são todos os portugueses. Isso é um primeiro ponto. Mas há um segundo ponto. É que se o Sr. Governador do Banco de Portugal quer ser levado a sério neste ponto, então deve tomar as providências que são adequadas. Porque se os bancos que agora existem em Portugal vão pagar as perdas do antigo Banco Espírito Santo, do novo banco, quando for vendido, então devem provisionar já essas potenciais perdas. É assim que se fez para todos os outros bancos. Na exposição ao GES, o Banco de Portugal exigiu que se provisionasse, e bem, porque a regulação tem que ser prudencial. Bom, eu não vejo o Governador do Banco de Portugal a agir assim. Além disso, devo dizer-lhe que eu considero que a atuação do Governador do Banco de Portugal em se expor tanto para proteger o Governo, e neste caso não devia ser assim, porque estas questões envolvem muitos milhares de milhões de dinheiro público. E, portanto, a comunidade, os portugueses têm o direito a que toda esta questão seja tratada com inteira transparência. Repare, nós não sabemos, há bocado a Cristina perguntou-me qual é o mandato do banco. Nem a Cristina sabe, nem eu sei. Porque alguns jornais falam de venda imediata, o novo presidente do banco diz que vai fazer uma recuperação do banco. Bom, ficamos com uma incerteza muito grande. Eu acho que esta matéria tem que ser conduzida com toda a transparência. E o pior que pode acontecer é nós adotarmos uma postura de que não sabem de quem paga, mas os portugueses não pagam. Ora, isso não é verdade. Tem que haver, acima de tudo, mais informação, na sua opinião? Não apenas mais informação, porque essa vai existir, mas esperava é que não tivesse que ser dada apenas porque há uma comissão de inquérito. Acho que o Governador do Banco de Portugal tem que perceber que isto é um assunto público e não podemos, ou melhor, isto não pode ser conduzido pelo Banco de Portugal, adotando o Banco de Portugal a postura de que é uma entidade independente e não tem que prestar contas a ninguém. Não, há contas a prestar a quem lá meteu o dinheiro. José Sócrates, Partido Socialista, daqui a uma semana o Partido Socialista vai a votos nas primárias.
Na terça-feira, vocês vão ter aqui na terça-feira, exatamente, o João Adelino Faria vai moderar o último debate, já lá vamos. Para já pergunto-lhe o que é que acha desta proposta do Partido Socialista relativamente à reforma da lei eleitoral, nomeadamente não só no que concerne às incompatibilidades, porque aí não tem havido muitas críticas no seio do Partido Socialista, mas em relação à diminuição do número de deputados. É oportuna essa questão, a ser levantada nesta altura? Eu acho que já se percebeu que não tem nenhum sentido de oportunidade, pelo contrário. Eu lamento ter que dizer isto, mas não me quero apenas referir a esse aspecto, que merece debate, mas dizer também que o tom e o nível do debate tem estado muito aquém daquilo que eu esperava que fosse um debate com elevação e com categoria dentro do Partido Socialista. António Costa, e bem, tem usado, como ele disse, uma paciência evangélica para não entrar nesse tipo de debate, mas a verdade é que eu vejo um debate inquinado por inuendos, por insinuações malévolas. E abstraindo-se do facto... Desculpe, mas este ponto é muito importante e eu quero pronunciar-me sobre ele. Repare que até são convocadas para o debate político dentro do Partido Socialista algumas metáforas que eu só ouvi no futebol, a ideia de sistemas, de poderes ocultos. Bom, eu lamento muito que esse nível de debate político, que já não se vê nem sequer na JTS, tenha vindo para o Partido Socialista. E abstraindo-se do facto de ser apoiante de António Costa, já agora... Não, eu não posso abstrair disso, sim, eu sou apoiante mas de António Costa. Mas é acima de tudo um militante do Partido Socialista. O que é que espera ver, por exemplo, no debate de terça-feira? O que acho... Não, antes disso, quero-me pronunciar sobre a proposta que é feita de redução do número de deputados. Porque acho que essa proposta é uma proposta que surge no momento da campanha em que se faz apelo àquilo que há de pior na cultura não democrática existente em alguns setores da sociedade portuguesa e que espero realmente que o universo eleitoral não seja sensível a isso, porque a ideia é pôr mesmo alguns portugueses contra os deputados, tão fácil, contra a Assembleia da República, a ideia é que há muitos deputados. Portanto, na sua opinião, para marcar as primárias. Cristina, em primeiro lugar, há alguma razão para reduzirmos o número de deputados? Pergunto eu. Nós temos, acaso, mais deputados do que tem a média europeia? Não temos. Pelo contrário, nós temos um rácio de deputados e eleitores que está muito abaixo daquilo que é a média europeia. Em segundo lugar, repare, nós não estamos a falar de uma redução de deputados nem de 5 nem de 10, estamos a falar de uma redução de 50. Ora bem, quem propõe uma redução de 50 deputados tem que explicar como é que resolve os problemas da proporcionalidade, isto é, da representação de todos os setores da vida política portuguesa, porque isso seria conseguido à custa dos pequenos partidos, quer à nossa esquerda, quer ao CDS. Acentuava a bipolarização. Mas também, sim, isso é verdade, mas eu acho que a diversidade e a pluralidade da Assembleia da República é um bem para os portugueses, porque mais portugueses se sentem representados. E depois há um outro problema, que é a representação regional. Sabe, eu sempre fui, quando exerci cargos políticos, deputado por Castelo Branco. E quando iniciei a minha carreira política, o Círculo Eleitoral de Castelo Branco tinha 6 deputados. Agora tem 4. E quantos é que lhe querem tirar ainda mais? E Porto Alegre, que tem 2. Portanto, para a representação regional, eu julgo... Portanto, ou seja, a falar-se da redução do número de deputados, sem falar de uma reforma do sistema eleitoral no sentido lá do censo. Como eu fui durante 6 anos líder do PS e sempre resisti a essa tentação de usar... Não, é cíclica, usada por alguns com o qual eu nunca concordei. Claro que para muitos acham que essas soluções fáceis resolvem os problemas de representação. Não resolvem, nunca achei que resolvessem. E por isso sempre resisti a isso, porque, mais uma vez, isso pode ser muito popular, isso pode ser muito apetecível por alguém que acha que a Assembleia da República não faz nada, que os deputados não fazem nada. Mas isso não contribui em nada para melhorar a representação política. O que é que espera do debate, muito rapidamente, do debate de terça-feira? Bom, eu espero que seja um debate à altura da circunstância e, por isso, espero que ambos tenham a contenção que um debate interno num partido deve ter. Porque, naturalmente, o Partido Socialista, depois do dia 28, precisa de estar unido para fazer aquilo... Independentemente de quem ganhe. Independentemente de quem ganhe, certamente, no dia 29, nós devemos estar... todo o Partido Socialista preparado para fazer aquilo que os portugueses esperam que o Partido Socialista seja, isto é, uma alternativa política. Oposição, certamente, é preciso dar voz ao descontentamento. É preciso não tem conseguido até agora? Eu acho que dificilmente nós podemos considerar essa tarefa como realizada, porque não é apenas o descontentamento, é também apresentar uma alternativa política que possa substituir o atual governo. José Sócrates, mas, se me permite, estamos mesmo na reta final. Estamos na reta final e eu quero...
Tem uma nota final. Uma nota final que não me quero esquecer, é para fazer uma referência à Maria Lourdes Rodrigues, uma querida amiga a quem quero deixar uma palavra de solidariedade pública. Já exprimi em privado, mas quero fazê-lo publicamente. E para lhe desejar toda a sorte no seu recurso, para que obtenha uma sentença que seja uma sentença justa e que esteja à altura daquilo que foi toda a sua vida, uma vida dedicada ao serviço público. Faz uma crítica à justiça. Aqui. Bom, eu tenho uma opinião sobre isso, quero apenas exprimir essa amizade, essa solidariedade e quero também desejar-lhe a maior sorte para que aquilo que foi uma decisão que ela considerou injusta possa ser revertida. Estamos ao fim do nosso tempo. José Sócrates, voltaremos a encontrar no próximo domingo. Na próxima semana. Muito obrigada. Quanto assim, e nessa altura para falarmos das eleições do PS. Das primárias, exatamente, porque haverá pelo menos os primeiros resultados. Muito obrigada. Voltaremos então a encontrar no próximo domingo. Quanto a si, boa noite. Obrigada pela atenção.